Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. O episódio hoje vai ser muito interessante e você sabe que a gente traz para você sempre insights para você que é executivo, para você que é empresário, para você que quer avançar na tua carreira. Aqui é o lugar para você encontrar insights de pessoas que fazem na vida real. Pessoas que estão no mercado, que atuam, que não são apenas empresários de palco, mas são empresários da vida real e que fazem acontecer e trazem para você aqui como fizeram, como estão fazendo, para que você aprenda com quem realmente executa. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. E hoje eu estou trazendo um convidado muito interessante porque ele vai falar de um tema que é o tema da vez, né? A gente vai falar de marketing hoje, a gente vai falar de mídias sociais. Eu vou explorar o Pedro no que for possível aqui. Pedro, muito bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite aí de vocês. Vai ser um prazer essa troca. Legal. E quando você fala de mundo real, quem faz de verdade, é isso. Eu acho que eu tenho uma visão muito assim, por vezes, várias vezes polêmico, né? Mas eu busco sempre pensar diferente. Legal. E por um caminho que talvez não seja o modismo, talvez não seja a tendência, não seja a bola da vez, mas que realmente são coisas que eu valorizo muito. Legal. Quem é o Pedro? Vamos começar por aí. Quem é o Pedro? O Pedro é uma figura muito assim, enigmático. Eu acho que eu prefiro falar quem é o PIB. Né? Tá bom. Porque eu gosto muito dessa posição, como eu me coloco mesmo no mercado, né? Que é muito essa figura, não é nem esse personagem, é a figura com a qual eu lido com a minha vida profissional. Então, mas o que é PIB antes de qualquer coisa? PIB nada mais é do que Pedro Ivo Brito. Né? Então, tão a turma vai achar que é produto interno bruto. Tão simples quanto. Gostaria que fosse minha conta bancária. Mas é muito dessa maneira como eu gosto de me posicionar mesmo no mercado. Então, você tem o branding pessoal. Eu tenho esse branding pessoal. Legal. Quem que é o PIB, então? PIB é também uma pessoa que busca sempre esse lugar ao sol, mas de uma maneira diferente, que busca trazer em qualquer ação, desde a menor ação até a maior ação, um olhar diferente. Então essa é a minha proposta de valor mesmo para o mercado, de pensar genuinamente diferente. Isso está intrínseco a mim, meu DNA, então é aí que PIB encontra Pedro, que é realmente essa figura diferente. Legal. Você está no marketing, né? O que o PIB atua hoje? Qual que é a tua história? Como é que você chegou? Por que você decidiu estar aqui? Você veio de Minas, né? Exatamente. Minha história, minha trajetória, assim, não tenho tanta idade assim, mas eu tenho 35 anos, mas moro em São Paulo há 19 anos. Legal. Então, acho que a minha trajetória também começa assim, sem a gente trazer muito esse efeito histórico, mas eu vim morar em São Paulo, que aí começa essa diferenciação. Por uma livre e espontânea vontade, queria estudar, queria fazer algo diferente, queria buscar novos ares, né? Que às vezes no interior a gente fica um pouco travado. Então eu vim fazer colégio aqui, morar sozinho, realmente viver uma vida que, né, diferente da que eu tinha. Então, quando eu falo de pensar diferente nesses pequenos pontos, é isso que também me move adiante. Então, estou aí há 19 anos, foi aí que surgiu. E surgiu mesmo, não foi uma coisa pensada, a comunicação na minha vida, a publicidade na minha vida. Eu entrei de cabeça mesmo, muito curioso, né? Fui buscando, montei empresa não tinha saído da faculdade ainda, então foi tudo acontecendo de uma maneira, talvez, né, diferente da grande maioria. Legal. E você decidiu comunicação. Você disse que veio acontecendo, mas qual que foi o decisor? Qual que foi o fator que você chegou e falou, cara, é nisso que eu quero caminhar, é isso aqui que faz sentido para mim? E depois disso, quais foram os primeiros passos que você deu? Quer dizer, você estava na faculdade, você montou uma empresa, por quê? Por que deu o lance de montar uma empresa? Como é que foi isso? Como é que se tornou executivo, de repente?
Exatamente, boa questão, que assim, de repente executivo, nunca foi uma coisa pensada, nunca foi um objetivo, vou ter uma empresa, desde criança pensava isso, ou então no colégio pensava isso. As coisas foram acontecendo porque eu acho que eu sempre tive muito o ímpeto de pegar e fazer com o que eu tenho em mãos, sem ficar com aquela coisa muito, mas eu tenho que ter todas as ferramentas na minha mão para ir eu tomar uma decisão. Né? E quando eu abri minha empresa foi exatamente isso. Um belo momento, depois que eu já tinha aberto a empresa, eu olhei e falei, pera, eu tenho uma empresa e eu nem vi isso tudo acontecendo. Porque eu sempre fui muito, tipo, vamos fazer, ideia, vamos vender ideia, vamos atrás de cliente, e depois a gente vê como que a gente resolve isso daqui. Então eu sempre, essa coisa do estar à frente, eu nunca... Mas você abriu empresa porque você foi obrigado a abrir a empresa, porque tinha um cliente exigindo alguma coisa? Como é que aconteceu isso? Essa passagem é até interessante, que assim, às vezes as pessoas perguntam, você tem uma agência e qual outra agência você trabalhou antes? Eu falo assim, seria mentira da minha parte falar que eu não trabalhei em agência nenhuma, porque eu trabalhei em uma agência durante 3 dias e no terceiro dia eu falei, cara, eu já tive um olhar crítico, né, um pouco clínico também, de olhar e falar, cara, isso aqui não é assim que pode ser. Eu acho que a gente pode fazer diferente, sim, da maior humildade, né? Mas peguei minhas coisas, saí, fugi de lá, nunca mais apareci. Eles ficaram me ligando muito tempo e nesse meio tempo eu fui e montei minha empresa. Obviamente, nesse momento, né, uma urgência. Era eu, sozinho, fazendo absolutamente tudo, porque isso também é uma coisa que eu prego muito para todo mundo que trabalha comigo, você tem que experimentar todos os pontos para você conseguir realmente ser um gestor, realmente você conseguir pedir alguma coisa. Que acho que isso falta também muito no atualmente, né? As pessoas querem só mandar, mas elas não sabem nem o que elas precisam mandar, o que elas esperam receber em troca. Então eu sou sempre dessa política que você tem que conhecer. E eu tive esse conhecimento de causa em todas as frentes da empresa, quando era, né, só eu, e depois eu fui contratando pessoas e a empresa foi crescendo. E hoje você está... Quando foi isso, PIB? Isso 2011. 2011. Estava saindo da faculdade, não tinha me formado ainda. E qual foi o primeiro grande case que você pegou? Eu sei que você atua com vários casos grandes hoje, com empresas grandes e tal. Qual foi o primeiro case de sucesso assim que você pegou? No começo você ralou muito. Como é que foi esse desafio no início? Assim, acho que ralar até hoje, né? A gente tá ralando. E tá tudo bem, porque assim, isso tornou mais do que a minha profissão, a minha paixão. Eu gosto muito. Tem dias que você fala, meu Deus do céu, eu não preciso estar passando por isso, mas bora porque é muito bom. Bora que é amor mesmo, né? Existe até um certo apego. Mas um case que eu gosto sempre de ressaltar que fala muito o nosso DNA como profissional, como trabalho, como entrega, né? Como expectativa de entrega da nossa parte, é um case da água na caixa. Legal. Que é uma água, né? A gente está falando de commodity, a gente não está falando de vamos reinventar a roda, mas que a gente deu uma cara, uma leitura, um storytelling muito grande para que isso, né, esteja aí, né, até hoje no mercado. Foi um case de 2018, foi antes de pandemia. Se eu tô lembrando. Esse foi o primeiro grande case que você pegou para fazer ou esse foi o mais emblemático? Eu não diria o grande case ou o maior, não, mas eu diria o mais emblemático. Por quê? Porque ele ressalta muito os princípios que a gente tem de trabalho, de talvez o pensar diferente esteja mais próximo de você do que você imagina. Entendi. Talvez a gente tenha que ir para um lado onde não está todo mundo olhando, que seja genuinamente novo. Né? O caminho mais simples, mais fácil, depois de pronto, muitas vezes a pessoa fala assim, mas isso aí eu poderia ter feito. E aí eu sempre venho com a pergunta, então por que não fez? É óbvio, é o mais difícil, né? É óbvio. Então eu sou sempre eu sigo sempre esse princípio de tipo, gente, vamos olhar para o caminho mais óbvio. Se a gente, naquele caminho mais óbvio, a gente não obtiver uma resposta condizente, beleza, aí a gente pode ir para outros caminhos, mas de primeiro, de imediato, vamos pro óbvio? Vamos tentar simplificar? Como é que é a cabeça de quem está envolvido com a história do marketing, da comunicação e tudo? Porque vocês têm uma cabeça fora da caixa, né? Vocês conseguem ver as coisas de ângulos diferentes. A gente que está muitas vezes inserido no negócio, a gente não enxerga o óbvio, né? Puta, eu vejo assim, eu lembro até hoje que uma vez eu estava em Caxias do Sul, e eu estava conversando com um grande empresário lá,
E ele falou, cara, como a gente, né, puta, a gente não enxerga o óbvio. Ele falou assim, eu contratei uma agência de publicidade para desenvolver a minha marca, porque ele tinha comprado uma empresa que já tinha uma marca, e ele queria mudar a marca do negócio dele. E ele falou assim, cara, eu gastei uma fortuna para os caras desenvolverem, e a marca que eles me apresentaram foi o meu sobrenome. E ficou sensacional. Então, assim, né, quer dizer, é uma coisa tão óbvia, quer dizer, ele pôs o sobrenome dele e virou a marca do negócio dele. Da onde você acredita que vem essa... Por que as pessoas que estão envolvidas com marketing, com comunicação, por que elas têm esse olhar fora da caixa? Da onde vem isso? Eu acho que assim, eu vou até generalizar para mercado, Tá. né? Eu acho que a gente, principalmente hoje em dia, na atualidade, existem muitas regras para tudo, todos. Então, os 5 princípios do marketing, e eu acho que as pessoas esquecem muito dessa essência, o que é a nossa área, o que é a criação. Então, todo mundo que trabalha comigo, eu busco entender o quanto essa pessoa ela é criativa na vida dela, como ela é criativa para trazer isso para o dia a dia dela, né? Não porque ela estudou, não porque ela fez o curso tal, porque a criatividade ela não é uma ciência exata e não é uma coisa assim, se você nasce criativo, você é criativo, você não criativo, você vai desenvolvendo. Então eu quero testar quão desenvolvido você é nessa área. E eu vejo que isso do lado de fora não é tão óbvio quanto, né? As pessoas estão muito focadas em, por exemplo, esse caso que você trouxe aí de exemplo, eu paguei para o cara pensar no meu sobrenome, mas não é só isso, é o que você faz depois disso. O nome de uma marca é um dos processos que eu participo muito dessa frente dentro lá do clube. É um dos pontos mais estratégicos para mim, que você tem que ser muito criativo, porque nome de marca você não muda. Você muda logo, você muda cor, você muda posicionamento, público, qualquer coisa. Mas o nome, se você vai mudar de nome, você vai mudar de produto, você vai mudar talvez de segmento, você vai mudar de outra coisa. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua história, mas o nome... Então, assim, você ser criativo no nome, independente de qual seja... Cara, pra mim isso daí é lindo. Porque você tem que pensar, já tá com a cabeça, aí a cabeça de criativo, pensando lá na frente. O que eu vou fazer com esse nome depois? Onde eu vou chegar com esse nome? Como que ele vai se desdobrar, não só esteticamente, mas em termos estratégicos mesmo. Tipo, onde eu vou levar isso? Como que eu faço isso acontecer? Tá, e aí você tem que pensar em longo prazo. Muito longo prazo. Me explica o que é o clube que você está falando. Você fundou o PIB Club, né? Explica pra gente o que é o PIB Club. A gente se posiciona como não como uma agência, né? Porque como eu falei, eu passei esses 3 dias em uma agência e eu falei, não. Agência, eu sou um pouco anti-agência, tá? Porque eu acredito muito no cunho social da coisa, eu tô falando de criativos, eu tô falando de seres diferentes, né? E que a gente precisa proporcionar para essas pessoas um ambiente que seja muito bacana de trabalho, que seja saudável de trabalho, que tenha um processo, mas é um processo que a gente pode mudar dependendo de uma demanda, dependendo da necessidade de um cliente. Então, por exemplo, esses dias a gente foi fazer uma criação para uma empresa do agro, um grande grupo do agro. Qual seria uma lógica? Vamos sentar numa sala de reunião, ar-condicionado e tal, e vamos bolar estratégias aqui para quem está lá do outro lado. O que eu fiz? Peguei o nosso time e levei para o meio do campo para a gente realmente ter essa imersão, para a gente viver, para a gente saber, mas não é aquela imersão de tipo, vamos lá fazer um teatrinho ali. Não, vamos entender com quem que a gente está conversando, vamos ficar ali quase como um cliente oculto, vendo aquilo acontecer. Então eu sou sempre dessa experimentação, do conhecimento de causa. Mas por que o título de clube? A gente considera muito esse cunho do social, né, que eu falei, e de agregar essas pessoas. Então, um projeto entra, eu já plugo todos os profissionais que vão trabalhar naquilo. Porque se eu trabalho com profissionais que são já desse segmento ou que tenham o mínimo conhecimento, eu já tenho meio caminho andado. Eu não preciso falar 2 vezes. Então, não significa necessariamente que esse clube são os colaboradores da tua agência. Você começa a plugar as pessoas que vão se envolver no projeto
e você forma como se fosse um clube para estudar o cliente. Exatamente. E a gente tem sempre uma métrica do 70-30. Então, 70% da nossa mão de obra, da nossa força de trabalho em cima daquele projeto em específico, ela está interna. Porque a gente acredita muito nesse fluxo de trabalho, processo e tudo mais que a gente conhece, mas 30% eu pego de especialistas naquele assunto. Eu preciso trazer alguém que tenha ou uma bagagem, ou um conhecimento, ou tenha disponibilidade de se aprofundar naquele tema. Legal. Pibi, vamos dar uma pivotadinha aqui. Depois a gente volta nos diversos cases que você tem aqui, porque eu sei que você trabalha em questão de eventos também, Réveillon da Pipa, Camarada de Salvador, RAP e tal. Mas eu queria emendar um assunto aqui que veio no insight de uma coisa que você falou. Eu tô vendo que você fala de uma série de pessoas criativas que se envolvem num projeto. Como é que todas essas pessoas, você e todas essas pessoas estão encarando a questão da inteligência artificial nessa brincadeira? Isso é o grande, talvez um calcanhar de Aquiles hoje, né? Porque a inteligência artificial no nosso segmento, principalmente agora, já, né? Não é nem futuro, né? Já, ela tem que ser vista como uma ferramenta. Então isso é uma coisa que eu tento falar muito pro nosso time, falar, cara, não é botando pressão, não é nada, mas assim, como a gente traz isso pro nosso dia a dia para automatizar, para a gente ser mais criativo e não menos criativo. Tá. Porque a inteligência artificial, ela não funciona sozinha. Primeiro, você tem que ser ultra mega criativo para trabalhar com ela. Ela é uma excelente mão de obra, ela é um excelente executor das suas ideias. Então você tem que colocar ela em função do seu trabalho, em função da sua criação. E automatizar isso de uma maneira muito... É incorporar, né? Nem automatizar, é incorporar isso no seu dia a dia. E como é que tá? Vocês estão incorporando isso? Vocês estão usando já no dia a dia isso? A gente usa. Que ferramenta que vocês estão usando? E o mais legal é assim, lá atrás, acho que tem até um processo de maturidade. Lá atrás a gente usava e não falava. Hoje eu faço questão de evidenciar para o meu cliente, para quem está ali do outro lado, que a gente usou o processo que a gente fez para chegar aqui. De validação, de criação, o que a gente pediu, o que a gente recebeu, como foi, entendeu? Para não ficar aquela coisa do tipo assim, mas aí eu poderia fazer. Não poderia, porque partiu de uma expertise de quem tem conhecimento de causa, quem tem realmente esse conhecimento criativo, tem bagagem em outros segmentos. Ela já está impactando. Como é que você acha que vai impactar mais ainda num tempo aí de 3 a 5 anos? O que você acha que vai acontecer com isso? A gente está vendo muito isso, né? Eu entrevistei inclusive um especialista de IA aqui, que trouxe vários insights para a gente, e isso vai impactar todas as áreas, fundamentalmente, né? Eu acho que ninguém vai escapar disso, a área da saúde, a nossa área aqui de contabilidade e tudo mais, mas a gente está vendo muito no mundo criativo isso acontecer, né? Putz, isso deve assim, diminuir radicalmente o custo de filmes, de produção de filmes e tudo isso. Como é que você está sentindo na pele isso? Tem gente já sendo substituída por conta da ferramenta? Eu acho que a substituição é aquele grande medo de todo mundo. Oh, meu Deus, os robôs vão dominar o mundo. Cara, acho que existe uma coexistência. Eu vou fazer uma analogia de algo que a gente viveu num passado recente. Por exemplo, antigamente nas casas não tinha a máquina de lavar, não tinha tantas coisas, então o trabalho, né, ele era mais prolongado. Quando chegou esses eletrodomésticos, digamos assim, como grandes salvadores do trabalho, ele não tirou a figura da pessoa que está ali comandando essas ferramentas, né? Então, muito disso eu levo para o nosso dia a dia. Essas ferramentas, elas vão ajudar o nosso trabalho, elas vão impulsionar o nosso trabalho. Eu hoje estou sendo ainda mais criativo usando a inteligência artificial. Porque eu consigo ter uma resposta muito rápida. E mais produtivo. É mais produtivo. Mas, além de produtividade, além de performance, eu consigo ter mais tempo de ver a coisa acontecer. Então, por exemplo, num processo convencional de criação de uma marca, existia uma morosidade nesse processo, que muitas ideias poderiam ficar nesses gaps ali de tempos, né? Que eu mando para a produção volta, vem para mim. Ali, diante de uma inteligência artificial, eu consigo muito ter esse olhar que eu estou ali focado naquela demanda, então eu estou indo, vindo, testando, indo para um outro caminho, e nesse ínterim, eu tenho muitas respostas.
E que ferramenta que vocês estão usando hoje, que mais vocês estão usando hoje? Esses dias a gente fez um treinamento lá, a gente chegou à conclusão não, né? Tem uma grande ferramenta que ela computa quantas inteligências artificiais tem no mundo. E aí fica lá um reloginho rodando, já estava em 17 mil. Então, assim, você tem que saber escolher. Uhum. Eu acho que é esse o grande diferencial do profissional do futuro. Saber escolher qual ferramenta eu vou usar. Tem muita ferramenta. Tem muitos softwares, tem muitas coisas para te ajudar. Mas você tem que ter a inteligência de saber qual você casa com qual. Então, existe a correlação, tem o linkar pontos. Isso também você tem que usar a sua criatividade. Em uma você é muito bom para determinada coisa, em outras. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu estou usando e é uma das que eu mais estou gostando, chama FreePick. Porque além dela ter uma questão de criação e tudo mais, ela puxa um background muito grande de mood boards, muito grande de referências externas do mundo real. Uhum. Eu gosto bastante disso, de trazer realidade para o que a gente está fazendo. Senão a gente também fica muito plastificado. E ela é uma das que eu mais estou achando, assim, entre aspas, completa. Vejo alguns probleminhas ali, mas em termos de imagem e vídeo, eu iria sugerir essa para quem está aí começando. Legal. Pibi, fala uma coisa. De todos os projetos que você aborda, que você olha, assim, quando você pega uma empresa que ela não tem muita identidade, né? Tem uma marca, às vezes é uma empresa do mercado, a gente conhece várias empresas que estão há muito tempo no mercado, tal, mas não tem muita expressão, porque nunca se preocuparam com o brand e tudo mais. Por onde que você começa? Esse caso é clássico, tá? Uhum. A gente fala assim, consigo pensar, você me fez a pergunta, consigo pensar em umas 10 marcas aí que a gente participou desse processo. A gente fundou há 60 anos atrás, teve uma que foi isso. A gente fundou há 60 anos atrás, mas a gente nunca fez nada. Nada. Tinha um logo e olhe lá, uma empresa grande. Tá bom, então consegue me mandar esse logo? Não tem esse logo. O logo foi feito à mão. Tirar uma foto aqui. Então, mas quem fez à mão consegue... Não, foi a avó que fez à mão e ela já morreu. Você fala, cara, então tá bom, então vamos, foi bem isso, vamos tirar uma foto, vamos pegar, vamos fazer todo esse processo do branding, quase criar uma nova. Mas antes disso, você tem que convencer toda a família sobre isso. Então é um processo quase de psicólogo do que como criativo, como marketing e tal, porque eu também tenho que saber muito como que eu chego. Eu me coloco muito como diferente, disruptivo e tudo mais, mas assim... Em alguns momentos, isso vai ser mais bem aceito. Em outros lugares, não vai ser estratégico. Vamos repensar tudo, porque o marqueteiro, né, de empresa, o sonho dele é entrar na empresa e fazer tudo do jeito dele dali em diante. Uhum. 2 anos depois, ele é demitido, ele pede demissão, vem um outro que quer fazer tudo de novo. Então, se você deixar isso muito aberto, cara, sua marca vai virar uma bagunça. Então, você tem que ter alguns pilares. Então, voltando nesse exemplo que eu falei dessa empresa, você tem que ter uma conversa de entender o quão disruptivo, o quanto você tem que fazer aquilo ali acontecer, ou se dar uma outra narrativa para aquilo que já existe. Então, é um desafio diário. Por exemplo, isso, aí fazendo o gancho com a penúltima pergunta, a IA, ela não consegue ter esse discernimento, ela não consegue ter essa sensibilidade, que isso você só tem com isso que eu falei, essa imersão. Conversando. Eu sou muito da conversa. Eu fico muito assim, eu quero conversar com todos os sócios, eu quero entender por que ele acha que tem que mudar a marca, por que ele não acha que tem que mudar, qual que é a sugestão dele. Então Qual que é a importância do branding? Para mim o branding é assim, não vou puxar sardinha. Até antes disso, o que é branding? O branding tem muita gente que não sabe o que é branding. Branding não é logo. Branding não é identidade visual, branding não é sua embalagem. O branding é realmente esse composto de marca com tudo que você vai fazer ali de iniciativas. Então eu sempre falo que o branding é uma plataforma de trabalho. Você sempre tem que estar plugando, até mesmo, por exemplo, cultura da empresa, que teoricamente está muito distante do branding. Mas está apontando para o branding. E o branding está apontando para essa cultura. Porque eu estou ali, vivendo essa marca. Minimamente, eu trabalho dentro de uma empresa, eu tenho que saber o que essa empresa faz.
Eu tenho que ter a gente chama de branding book, né, que é um material que guia a marca, e às vezes as pessoas acham que o branding book é só para falar qual que é o tamanho do logo, a cor do logo e tudo mais. Cara, aquilo ali tem um norteador que todo mundo que vai trabalhar na sua empresa tem que receber para entender. Agora eu entendi qual que é o posicionamento dessa marca. Agora eu estou entendendo com quem que eu falo essa marca. Que é um pouco desse processo que eu falo de imersão. Essa imersão, para mim, ela é assim, eu não consigo sentar com alguém ou fazer algo para alguém se a gente fica só na camada superficial. Ó, finge que tá entendendo que eu finge que eu tô te entregando, eu entendi mais ou menos o que você disse. Eu gosto sempre desse deep dive mesmo, de tipo, cara, vamos entender mesmo a fundo o que é o seu negócio? Quero realmente ir a campo. Tá, mas o que isso, nos dias atuais, né, de mídia social, dessa loucura que virou o planeta, né? Qual a importância do branding hoje para uma empresa, para posicionamento, e outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que dependendo do tamanho da empresa, a forma como as pessoas ou os executivos se vestem, inclusive, isso afeta o branding na empresa? Eu não diria afeta, mas pode contribuir. Tá. Eu acho que a contribuição... Positivo ou negativamente? Positivo ou negativamente. Tá. Porque tudo isso, o branding, ele passa essa impressão. Então, respondendo a primeira pergunta, o que dessa questão, o quão branding é importante, ele é o cartão de visitas. Ele é realmente o abre-alas ali do... Se eu preciso explicar muito sobre o meu branding, veja bem, olha aqui e tal... Talvez tenha algum ponto que, assim, ou você não está sabendo se colocar, ou você não tá tão claro quanto, ou estrategicamente é isso que você quer passar, esse mistério, essa coisa, tá tudo certo, mas tem que ter um por trás, um background muito bem montado para estar preparado para isso. Então, eu olho muito por essa ótica. Branding é o cartão de visitas. É o abre-alas, é o que chega primeiro, é o que eu vou saber muito sobre você. Aí entra o ponto que você falou assim, o executivo, a vestimenta, o outro, o escritório e tal. Isso contribui também. É fator correlato, é coisa que vai agregar ainda mais valor para sua marca. E por que você acha que o branding agrega valor para a marca? Porque ele é o quantitativo assim, intangível da marca, né? Então você pega, por exemplo, a Coca-Cola, o valor dela de mercado não é o valor de ativo que ela tem. Então qual que é esse gap? O que justifica esse gap? Realmente um branding muito bem feito. É o storytelling que está envolvido. É o todo. É o todo. Tá. É também um ponto, é a bagagem que ela leva de mercado. Porque eu não estou falando de uma marca que chegou lá do dia para a noite. Então isso também tem que tomar cuidado com essas mágicas aí de redes sociais e o branding, as cinco normativas do branding, faça um branding muito bem. Cara, existe uma bagagem, existe uma história, existe uma narrativa que foi montada. A Coca-Cola lá atrás, ela não vendia felicidade. Ela precisou andar muito para hoje ela vender felicidade. Hoje ela vender atributos muito emocionais, independente se ela tem produto ou não. Emendando nessa conversa aqui, eu queria entender de você a questão do storytelling, né? A gente vê que as marcas de luxo usam muito bem isso, principalmente as marcas de luxo, né? A storytelling constrói valor nos produtos. Como é que você enxerga isso no mercado? Como é que você enxerga isso em empresas que são mais tradicionais ou empresas que nunca usaram essa ferramenta do storytelling? E o que de fato é o storytelling para você? Storytelling, para mim, eu brinco assim, tá até na minha bio do Insta. Eu me considero um storyteller mesmo, em tudo. Tudo para mim tem que ter um começo, meio e fim. Tudo para mim tem que ter um motivador de como eu vou construir essa narrativa, né? Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Então, assim, eu acredito muito nesse poder e acredito muito também que boa parte das empresas ainda não entenderam o que é storytelling. Storytelling não é vou contar uma história bonitinha e todo mundo vai acreditar e é isso, check no storytelling. Storytelling acontece todos os dias. A história que eu contei ontem, ela tem que estar casada com o que eu estou contando hoje, eu já pensando no amanhã. Ela é uma constante, né? Eu brinco que o branding, ele também é muito mal visto assim, mal visto de modo geral no mercado, que as pessoas acreditam que o branding é assim, começo, meio e fim.
Ah, criei minha identidade visual, tá, não sei o que, tô pronto pro mercado, já fiz meu branding. Cara, como o próprio nome diz, ele é contínuo. Ele não tem fim. Eu tenho que estar sempre revisitando. Pegando o gancho de novo de Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem cento e tralala anos, ela já mudou de logo N vezes e ninguém percebeu. Porque tá dentro da narrativa dela, tá dentro do storytelling que ela se colocou para fazer isso. Então, eu acredito que é essa constante de todo santo dia você tá olhando para a história que você quer contar. Como é que funciona isso na prática para uma empresa? Como é que você constrói uma história ou uma narrativa diária? Por exemplo, eu dou mentoria para vários escritórios de contabilidade. Escritório de contabilidade é um negócio muito tradicional, aquela coisa, né? Puxa, a gente lida com lei, coisa chata. Então, muitos contadores nunca se preocuparam nem com branding, muito menos com storytelling. Como é que uma empresa, podendo ser um escritório, podendo ser uma outra empresa mais tradicional, como é que ela, um escritório de advocacia, talvez, como é que ela constrói esse storytelling? Que dica que você daria para alguém começar a construir a história do seu negócio? Da onde vem? Tem que contar a história mesmo? Você acredita que tem que ir lá fazer a pesquisa, entender como começou, a história que começou, tem que enfeitar a noiva, não tem que enfeitar a noiva, tem que dar continuidade nisso, não tem? Que dica que você daria para quem não sabe por onde começar? Eu sempre falo que a história, ela tem que ser assim, você tem que conseguir sustentar ela por um tempo indeterminado. Porque se eu conto uma grande história, se eu zero tudo no primeiro mês, cara, então, ou seja, eu tenho uma história muito fraca. A história que eu falo, assim, às vezes as pessoas entendem também o storytelling muito como, vou inventar alguma coisa. Cara, você não precisa inventar, você tem, independente se você tá num segmento mais engessado ou não, você tem narrativa ali, você tem produto, você tem um mercado em torno para ser falado, né? Eu faço sempre essa analogia de um livro. Se um livro que eu pego de história mesmo, ele fica centrado em um único personagem do começo ao fim, ele é um livro que não vai me chamar nem um pouco a atenção. Eu tenho que ter personagens em volta desse livro, assuntos girando em torno de outros núcleos ali dessa narrativa para a gente ter um desfecho, para a gente ter onde eu vou levar essa narrativa. Então eu sou sempre assim. Acho que dificilmente eu já peguei algum case que eu falo assim, meu Deus, não tem história nenhuma para contar aqui. O que a gente vai fazer, né? Porque tem assunto. Você falou aí do mercado de contabilidade. Eu consigo trazer, pensa, mercado de contabilidade, eu tenho coisa acontecendo o dia inteiro. Por que eu não trago isso para minha narrativa? Como que eu abordo esse assunto? Como que eu me posiciono diante desse assunto, né? Não é nem ficar levantando bandeira e se posicionando opinião pessoal, mas sim estrategicamente como o meu negócio enxerga isso. Como eu posso puxar isso como um personagem ou isso também é muito importante dentro do storytelling. Não faz parte da minha história, não faz parte da minha narrativa. Por que é importante ter storytelling? Para você realmente ter essa conversa diária. Quando eu falo assim, o branding, você fez lá a identidade visual. Mas eu digo assim, começo, é importante porque ajuda a vender? Ajuda a vender. Ajuda a lembrar da sua marca. Ajuda a se tornar pertinente para quem está interessado no seu produto ou serviço. Então, eu ter essa conversa, eu aumento a minha capilaridade, eu aumento o ponto de contato com quem está do outro lado. Senão eu fico só apostando em uma única porta. Não, eu vou falar todo dia que a minha água é saudável, minha água é saudável. Cara, já pensou em falar da embalagem da sua água? Já pensou em falar do quem consome a sua água? Você já pensou em falar do mercado de água no mundo? Então, é aí que a gente vai extraindo possibilidades. Vamos lá. Você falou de uma coisa interessante que eu quero entrar nesse assunto. Vamos pegar o mundo da contabilidade, que é onde eu navego melhor. Você acha que, já que a gente... houve um shift do mercado na questão da publicidade, né? Antigamente você tinha que contratar uma agência, você queria aparecer, você tinha que estar ou numa mídia tipo televisiva, ou você tinha que estar no outdoor, ou você tinha as grandes mídias muito bem definidas, revista e tudo mais. A coisa mudou radicalmente com o advento da web, internet e tudo mais. As mídias sociais vieram, empacotaram tudo isso, deram voz a uma multidão de gente. No teu ponto de vista, com a questão de storytelling, com a questão de branding, você acha que toda empresa e todo empresário devem se tornar um comunicador? O empresário em si, essa pergunta sempre
né? As pessoas sempre falam assim, não, eu não quero aparecer. Não, ou eu quero aparecer. Você fala, cara, você vai conseguir aparecer sempre? Você quer ser personagem mesmo dessa história? Ou você quer aparecer às vezes? Tudo pode, tudo, mas assim, quando você se predispõe a alguma coisa, você tem que participar. Você tem que ser essa figura mesmo e dar a cara a tapa ali. Então eu sempre sugiro para a pessoa assim, me conta como você se enxerga dentro dessa narrativa que a gente está criando para sua marca. Você acha que é sustentável para o seu dia a dia, para sua agenda? Ou não, você quer estar ali, só dar o pontapé e nunca mais aparecer? Sempre instigo a pessoa a se questionar. Então, mas se a pessoa não tem esse perfil, que é muito comum, principalmente na nossa área, é muito comum. Não tem quê? Não tem quê? Mas a empresa fica sem um comunicador, no teu ponto de vista? Como é que comunica a empresa? Como é que conta o storytelling da empresa? Obviamente. Fica muito impessoal? Fica muito impessoal e fica mais frágil, digamos assim, porque pode vir uma outra pessoa e fazer quase a mesma coisa que você. Quando você dá identidade, né, cara para essa marca, obviamente a gente tem aí grandes cases, né, ultimamente no mercado que você fala, cara, a empresa sem essa pessoa e a empresa com essa pessoa. Então, CIMED, por exemplo. Por exemplo, primeiro que vem na cabeça. É. Mas assim, você está disposto a isso? Você está disposto eu gosto bastante de fazer essa analogia com um livro e tudo mais, narrativas, porque assim, você tá disposto a ser esse personagem principal ou você quer ser coadjuvante? Ou você não quer nem aparecer? Você quer ser cenário? O que você quer ser? Entendeu? Mas o que você diria, por exemplo, para um escritório que é pequeno, tá lá o contador, a contadora que não tem perfil nenhum de falar, porque a gente vê muita confusão nisso, né? Por isso que eu tô te perguntando. Eu vejo, às vezes, a pessoa misturar tudo, misturar o pessoal, aí fotografa o escritório, aí mostra trabalhando, aí você não sabe se ela é uma coisa, se ela é outra, não sei o quê, fica, pelo menos no meu ponto de vista. Eu queria entender o ponto de vista de alguém que é especialista no assunto. Para quem não tem esse skill, né? Não sabe, não tem essa desenvoltura, ou não quer, não consegue desenvolver. Você acha que ele deve contratar alguém para a empresa dele ou a empresa dele fica... Não, eu sou sempre assim, ou você ou quem tá ali com muito conhecimento de causa ou ninguém. Não precisa, não é o tem que. Tem que ter cara, porque hoje em dia a gente vê muito isso na rede social, na internet e tudo, falando assim, não, a sua empresa tem que ter a cara, as pessoas não compram de empresas, compram de pessoas. Concordo plenamente, mas não necessariamente você que não tem perfil, não tem sustentação para isso, vai ocupar esse espaço. Mas aí a empresa fica... Ela fica institucional. Ela fica institucional. Você consegue ter um tom de voz ali como empresa, né? Então, ônus e bônus. Você tem que tomar... É uma decisão muito assim... Porque a gente às vezes pega alguns cases que a gente tem que respirar fundo, porque tem dois sócios. Um é mais tímido, o outro é mais expansivo. O mais expansivo, obviamente, quer tomar a dianteira. Mas você entende que o mais tímido é o que mais conhece. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ser bem psicólogo ali para entender como que a gente pode abordar. Mas vem você também. Fala também. Olha, isso aqui é uma temática que você vai conseguir abordar melhor. Então, é um dilema. É um dilema. Porque antigamente era tudo contratado, né? Antigamente não existia isso. Certo? Garoto propaganda. Você tinha o garoto propaganda lá que ainda tem hoje em dia. Ainda tem, só que hoje em dia todo mundo tá dando a cara, quer dizer, ficou muito mais fácil, né, essa mídia social. Como é que você tá vendo isso para um futuro breve? Por exemplo, pegando o gancho aí que você falou de garoto propaganda, só para a gente fazer um paralelo, o garoto propaganda é o novo influencer hoje em dia. Hoje as empresas contratam influencers por quê? Parte do princípio que o que um influencer sabe mais do que eu mesmo sobre a minha própria empresa? Então eu contrato ele porque eu tenho esse lugar vago na empresa. Eu preciso de alguém nessa ponta, nessa outra ponta, para falar do meu produto ou do meu serviço. Então assim, por que eu não penso em fazer isso? Ou se eu não penso, por que eu não trago pessoas que tenham conhecimento de causa para falar sobre isso? Então eu sou um pouco... Você acha que vale a pena treinar alguém dentro da empresa? Eu acho. É? Eu acho que é um dos caminhos. Não ia falar que é o plano B, eu ia falar que é o plano C. Porque acho que tem outras diretrizes melhores. O que acontece com uma empresa, no teu ponto de vista, se ela cria alguém que vira meio que a embaixadora da empresa, ou
aquela pessoa que representa no público e de repente essa pessoa se desliga da empresa? É um vínculo, é um risco, mas é um vínculo muito forte, né, que você cria. Então acho que tudo contratualmente falado, né, até onde vai, até onde você representa e o que você representa dentro da empresa, eu acho que isso tem que ser colocado sempre quando essa tomada de decisão é feita. Mas vocês no trabalho que vocês fazem, por exemplo, né, do estudo de caso, ou seja, puta, vou pegar aqui uma empresa, vou fazer um trabalho todo de rebranding na empresa, ou de construção do brand, porque não existe, tem que ter uma condição de storytelling e tal. Qual que é o caminho que você mais indica para quem não tá na mídia social ainda? É o lugar para estar todas as empresas, do seu ponto de vista? Não, eu falo principalmente no começo de empresa, não faça ainda. Tá. Vamos pensar, vamos ver a maturidade que essa história inicial que a gente está criando, ela vai ganhando. Porque aí também, isso também já aconteceu. Ao longo do caminho, a pessoa que lá atrás falou que não queria aparecer, ela já começa a entender que ela pode aparecer. O como ela vai aparecer. Legal. Qual cara que ela vai trazer. Porque a gente vai criando muito essa coisa de personas mesmo da marca. Então eu tenho o buyer persona, eu tenho a persona de marca mesmo, é a marca falando. Se vai ser uma pessoa, se vai ser a própria marca, se vai ser um mascote, se vai ser uma IA. Hoje em dia a gente tem até mesmo esse, verdade. esse elemento. Cara, tudo pode. Tem que ser sustentável, tem que fazer sentido no final do dia. Dentro do projeto. Dentro do projeto como um todo. As mídias tradicionais ainda são muito utilizadas? São muito utilizadas, elas são subjugadas. Eu acho que assim, os grandes players continuam usando, porque a gente está falando de massa, tal, o convencional, mas as pessoas, elas foram assim, hoje você fala tipo, de jornal, TV e tudo mais, a pessoa torce o nariz, ela fala, pra quê? Não é nem assim, não tenho dinheiro. Lá atrás era, não, muito caro. Hoje em dia, abre uma oportunidade para marcas pequenas estarem no jornal. Mas é aquele ponto, faz sentido? No final do dia, quando a gente fala, por mais que a gente seja de criação e tal, tudo é uma planilha que dita se vai fazer sentido, o que a gente vai ter de retorno dentro daquilo. As TVs ainda atingem a massa? Atinge. É? Atinge. É muito utilizado. É muito utilizado. A gente, por isso que eu falo, é subjugado muito TV. As pessoas falam, TV? Quem assiste TV? A gente não assiste TV. Uma porcentagem muito pequena da população deixou de assistir a TV convencional, ligar ali na novela tal. O Brasil, né, é um continente. E a gente acha que a gente, aqui em São Paulo, parou de assistir televisão. E a gente esquece que existe um mundo rodando lá fora. Óbvio que esse mundo também mudou, tudo mais, não tô querendo ser saudosista, não tô querendo falar que nada mudou, mas a gente tem que olhar para muita coisa que a gente fazia no passado, porque principalmente hoje, com o advento de inteligência artificial, vai voltar a chamar a atenção. Porque vai ser um diferencial, concorda? Entendi. Essa humanização, por exemplo, hoje a gente fala de anúncios que são feitos com IA e tudo mais. Vai chegar um momento que todo mundo vai fazer anúncio com IA. Quem não fizer vai chamar atenção. Eu vou ser o diferente. Eu vou estar não nadando contra a maré, mas eu vou estar chamando atenção por uma outra razão. Como é que vocês encaram, por exemplo, YouTube? Né? Porque a gente vê, eu vejo muito os mais jovens, principalmente, pelo menos, talvez seja isso, na bolha que a gente vive aqui em São Paulo, a gente vê que a garotada está assistindo YouTube, está assistindo outras coisas, não assiste TV, canal aberto mais, né? As empresas se posicionam bastante no YouTube? Ou estão se posicionando? Né? Eu vejo o YouTube sendo muito a TV. Né? O que a TV talvez fazia para nossa bolha, para tudo, é o que o YouTube está fazendo hoje. E sim, eu acho que as empresas vão bem ali, mas é o que eu falei, ali fica muito nichado para grandes players, grandes investimentos, porque tudo a gente está falando de leilão, né? Valor. Então, num canal mais nobre ali, eu consigo o valor é mais elevado. Ainda é muito caro TV? TV? É. TV... Horário nobre, assim?
TV ainda é, mas assim, não tanto quanto antes, mas é aquela coisa, depende. Depende hoje de dia, depende hoje da programação do dia, do que está acontecendo no mundo, porque lá atrás a TV parava as pessoas. Porque você não sabia muito o que estava acontecendo no mundo. Hoje não. Hoje você tem grandes distrações, você tem um celular na sua mão, você tem uma manifestação acontecendo na rua, você tem outros fatores externos. Você tem os podcasts, você tem... Você tem site de fofoca que acabou de acontecer e você já está sabendo ali quentinho. Então, tem A Virgínia acabou de separar do marido. Hoje eu tô até numa lógica boa sobre isso. Pibe, vamos pivotar um pouquinho essa conversa aqui, tá Bora. legal, mas eu queria saber um pouquinho também do teu desenvolvimento de trabalhos de eventos, né? Eu vi que você faz grandes eventos aqui, do RAP, do Camarote do Salvador. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência e como é que é fazer grandes eventos. Evento para mim sempre foi assim, é a hora que eu falo onde o Pedro encontra o PIB. Evento para mim, sempre, na pessoa física, sempre foi um hobby, uma coisa que eu gosto muito, vivi muito isso, essa coisa de evento, de estar nos eventos mesmo, né? Eu acho que o evento, a festa, né? A comemoração, a celebração sempre fez parte do meu dia a dia. E quando eu trouxe isso para criar marcas para esse segmento, é a hora que eu juntou, né, o hobby com o profissional. E aí a gente participou de várias criações, né, de grandes eventos, né? Então a gente sempre fica olhando muito para essa frente criativa e estratégica do evento, não a parte produção de evento. Então Você acompanha a parte criativa do evento. Criativa e comunicação. Não produção. Isso. Tá. E qual que é a importância que tem um evento para uma marca? Hoje, fundamental. Por quê? Porque é a parte dessa narrativa que a gente estava falando, do storytelling, de você realmente mostrar o que você está fazendo. E evento a gente confunde muito achando que assim, grande evento, um megalomania. Cara, às vezes uma ativação, uma ação no hall do elevador, eu já posso configurar isso como um evento de marca. Eu estou chamando a atenção muito para o cunho físico da marca, de contato mesmo com esse público, né? Então, para mim é assim, fundamental, principalmente hoje, que eu falei, nesses fatores de diferenciação, isso vai contar muito ponto. Mas você acha que cabem a todas as marcas isso também ou não? Essa questão do evento, a gente discute muito aqui na empresa, né? A gente não é uma empresa que acaba investindo em eventos, né? A gente faz muito evento interno para treinamento, para esse tipo de coisa, mas evento aberto para público ou para cliente, a gente acaba não priorizando isso. Você acha que isso ajuda a fixar mais a marca na cabeça das pessoas do que outras ações? Ajuda porque ele é um clímax ali na sua comunicação. Ele é uma parte que ou ele pode abrir uma conversa, um novo capítulo, ou ele pode intensificar uma narrativa ali, ou ele pode fechar uma narrativa. Então eu sou sempre muito a favor de ter pontos de contato que você, graficamente falando, você eleva o pico de audiência, de aderência da sua comunicação. E o evento, eu acho que ele cumpre muito esse papel. Como é que vocês calculam o ROI dessas coisas? ROI de evento é difícil. Isso que eu imagino. Nossa, é um valor muito assim intangível, porque, cara, evento não é barato, dependendo do evento, né? Eu falo assim, brincar de evento, você tem que estar assim, tudo pode acontecer, né? Vem da palavra eventualidades. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, você tem que estar muito, primeiro, preparado para isso. E para você calcular um ROI de um evento, eu brinco sempre assim, tipo, eu falando isso para contador, né? Tipo, meu Deus, vou levar a bomba aqui. Cara, eu juro que eu calculo muito com tapinha nas costas, elogio, like, eu acho que é esse composto de talvez uma política do ego, porque isso conta muito. Não dá para calcular. Não dá para calcular, não dá para calcular. Se você coloca ali, então estou investindo 200 mil em um evento, então vou ter 200, não vai ter. E as grandes empresas, então, elas não calculam, porque tem grandes eventos, né? Putz, tem eventos gigantes, de grandes marcas. Óbvio que elas sabem que aquilo dá retorno de alguma maneira, as marcas estão lá nos grandes eventos, sei lá, Fórmula 1.
Mas assim, por exemplo, você vai calcular o ROI de um evento que é estritamente comercial. Vou lançar um produto, vou abrir vendas desse produto. Tá. Você consegue calcular Uhum. facilmente. Mas quando é um evento muito para conhecimento de marca, posicionamento, cara, É branding. é isso, né? branding. A gente tem que Investimento colocar na nisso. cesta do brand. A gente tem que entender que nem tudo ali vai fazer sentido rápido, não é mágica, não é coloquei, fiz um evento, 200 mil, vou ter 200 mil no dia seguinte, não é isso. É realmente você maturar essa marca no dia a dia, é esse contínuo. Tá. Analisa a estratégia de branding depois de um certo tempo. Tem gente que é em 6 meses, tem gente que é em um ano. Eu sou mais da política dos 6 meses, tá? Porque acho que hoje em dia nada a gente, né, consegue ter essa previsibilidade de um ano. Como vai estar daqui a um ano? Tá difícil. Montei uma barraquinha de pipoca. O PIB montou uma barraquinha de pipoca. Como que você começaria? Para cuidar da tua marca, do teu logo, da tua apresentação. Eu quero falar para o público assim, né? Puxa, muita gente olha isso e fala assim, nossa, isso é caro, minha empresa não tem dinheiro para cuidar do meu branding, do meu storytelling. A gente ainda fica falando bonito, né? É a grande realidade. Não tenho dinheiro para contratar uma agência, não tenho... Tá, o PIB montou uma barraquinha de pipoca. Não tem dinheiro para contratar uma agência. O que o PIB, com o conhecimento que tem, faria? Começaria por onde? Comecei essa barraquinha hoje. Hoje. Não tenho nada. Tem nada. Eu vou pensar tem só o milho e a manteiga lá para fritar. E o gás, né? Eu vou pensar em estratégia de marketing de guerrilha. Que é uma coisa que também perdeu-se muito no mercado. A gente achou que com a internet a gente tinha poder para, nossa, agora vou fazer sentado no sofá, não preciso fazer nada. O marketing de guerrilha nada mais é do que você chamar a atenção por uma frente que você não está esperando. Então, por exemplo, quando você pega essas ações ali no ativações de marca das antigas, tá? Você vai procurar marketing de guerrilha atual, raríssimos. Mas aqueles que assim, acontece no meio da Paulista, um flash mob ali, tipo, qual que foi o custo disso? 0. Mas chamou a atenção. O que é um flash mob? Flash mob, tipo assim, 20 pessoas fazendo uma coreografia ali, no final mostra que é da marca tal. Tem uma que eu gosto muito, acho impecável, que é do próprio Rappi, que quando ele estava entrando no Brasil, eles não tinham a verba, né, para participar de um grande festival. Eu não lembro se era Lola, Rock in Rio e tal, tudo mais. E talvez o iFood já estava ali dentro, né? Não me recordo ao certo. Mas assim, o que ele fez? Ele falou, eu não consigo bancar, ter um stand lindo, maravilhoso ali dentro. Mas na porta eu vou distribuir boné laranja para todo mundo que entrar. Todo mundo vai entrar com um bonezinho, ninguém conhece ainda a marca, então não estava escrito Rappi, mas dado o momento você olhava para aquela grande multidão, estava todo mundo com um boné. Isso é marketing de guerrilha. Tipo uma operação cavalo de Troia. Eu entrei por uma outra frente. Eu fui inteligente em fazer. O que custou isso? O preço do boné e o promotor ali na frente. Concorda? Beleza. Aí mas mesmo assim é um grande evento. E para uma pequena empresa, como é que ela começa a se aparecer? Como é que o carrinho de pipoca vai se aparecer aqui na esquina e vai vender mais pipoca? Como é que você faria? Paga R$10 para não sei quantas pessoas para fazer uma fila ali para pegar a sua pipoca. Sério? Eu acho que a gente... Dá pipoca de graça. Eu acho que é aquele efeito... eu não lembro qual que era dos dois filhos de Francisco, lá, o Zé Camargo, que o pai ligava na rádio. Fantástico. Fantástico isso, porque você cria essa demanda. Essa demanda talvez ela ainda não exista, talvez ninguém conheça a sua marca, mas você pode criar a sua demanda. De diversas, mas estou falando aqui exemplos muito, né? Mas você pode pensar muito estrategicamente e você não precisa de grandes investimentos. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos mudar para a tua carreira de novo. O que foi marcante na tua carreira? A minha vinda para São Paulo. Eu acho que esse foi a grande pivotada, talvez, da minha vida. Eu acho que ali foi aquele momento, sem ser, mas assim, ali foi uma frente que eu me senti um executivo no sentido de estar executando genuinamente algo que só cabia a mim, que era a minha função. Então, a partir do momento que eu vim morar em São Paulo, por livre e espontânea vontade, sozinho, com a cara e a coragem,
sem conhecer nada. Isso aqui para mim era um pântano, não conhecia nada. Talvez eu tivesse vindo para São Paulo umas 5 vezes na vida até então. E começar uma nova vida ali, eu tinha 16 anos, começar uma nova vida a hora que eu olho e falo, cara, e olho para trás, né? Muito grato, obviamente. Olho para trás e falo assim, caraca, olha isso que eu conquistei, que eu consegui chegar aqui. Olha a pessoa que eu conheço, as pessoas que eu conheço hoje, né? Tipo, teoricamente eu cheguei aqui, eu brinco muito sobre isso, né? Eu cheguei aqui com medo de falar no telefone. Muito tímido, não tímido, timidez nunca foi um adjetivo para mim, mas assim, muito assim, não, melhor não. Eu prefiro, sei lá, ir no lugar, conversar com a pessoa do que pegar um telefone e ligar. Hoje eu já, o ser desenrolado. Legal. Qual que é a tua visão para os próximos 5 anos do marketing, Nossa, 5 anos aí você tá sendo muito... Tô sendo muito radical. Muito radical. Vamos falar de 1 ano? De 1 ano só? Nem 3? 1 ano. Cara, se eu te falar que em 6 meses muita coisa mudou, se eu tivesse aqui, sentado aqui há 6 meses atrás, e muita coisa mudou nesse meio tempo, eu não estaria mentindo, mas muita coisa mesmo, tá? Em que sentido você diz? Isso mesmo, de ferramentas, de formato de trabalho, de demandas dos clientes. Então, acho que isso também a gente vai ver, né? Aquela formatação de rede social tal, não vai ser tão somente. Eu tenho uma empresa, eu faço tudo pela rede social e dá tudo certo. Cara, não vai dar mais. Porque já tá meio esgotado, já tá meio estafado. É um processo de reprogramação. Você acha que as redes vão dar uma reduzida? Não é reduzida, vai dar uma estabilizada. Porque outras coisas vão surgir nesse meio do caminho. Outros formatos, e até mesmo reviver formatos antigos. Por exemplo? Tipo a TV. Tipo, a lógica de uma TV da vida, que também vai mudar. Você ouviu falar desse movimento silencioso que os jovens estão fazendo, que muitos jovens estão fazendo, de deixar de lado o celular, o celular como gadget, assim. E voltando para aquele celular discado, você está percebendo isso também? Porque eles não querem mais a comparação, que cria muita ansiedade e tal. Isso é aquela lógica do tipo assim, isso é modismo. Porque uma hora isso não é sustentável, porque, cara, isso aí é legal, é cool, e vai, tira foto, a aesthetic ali, tá. É o cool porque eles não viveram isso, então eles querem retomar isso. Mas a gente tem que olhar muito graficamente falando, pro que faz sentido. O que realmente veio para ficar. Por exemplo, essa onda do wellness agora, isso não é moda. Isso sempre teve presente, mas agora, com essa geração, eles dão mais valor e convidam as outras pessoas a darem valor também. Essa criação de comunidade, esse senso do físico mesmo da coisa. Por isso que eu volto na questão do evento. O evento ele é importante porque ele retoma isso que a gente perdeu muito com rede social. Eu falar que através de rede social eu crio comunidades de marca, cara, comunidade você cria conversando, encontrando pessoas iguais a você, né? Senão realmente você vai virar uma máquina, é isso. Você acha que essa questão do wellness e também o que a gente tem visto, né? Eu estava conversando com a minha esposa outro dia sobre isso. Acabou balada em São Paulo, né? Agora o movimento é outro, é final da tarde, é nos cafés, é não sei o quê. Tudo isso é uma busca pelo reencontro das pessoas por conta de tanta tecnologia, por conta de tanta... Porque a mídia social é o mundo perfeito, né? De todo mundo. Ali todo mundo posta o que é legal, o que é bonito, o que é maravilhoso. A vida não é assim de todo mundo, né? A gente tem os perrengues todo dia para enfrentar, né? Mal sabem as pessoas do que a gente passa. Você acha que isso é um pouco dessa busca? Eu acho que essa geração, enfim, todo mundo que está nessa vanguarda de tendências e tal, eles têm muito o papel de catalisar algo. Então, realmente puxar, escrachar mesmo essa tendência. Mas, por exemplo, essa questão do o não bebida alcoólica e tal, a maneira como eu vejo, tá? É muito o modismo. Vai passar. Não que é passageiro, mas um determinado momento vai estabilizar, vai coexistir também, por quê? Princípios básicos do ser humano, quase fisiológicos, né? De tipo, o ser humano ele quer se divertir de verdade, ele não quer fingir que está se divertindo, ele quer realmente ser mais, principalmente o brasileiro, né? Você falar disso em Europa é uma coisa, você falar disso no Brasil
você olha e fala, cara, ali até que pode fazer mais sentido por mais tempo, mas aqui o brasileiro ele gosta do encontro, ele gosta da intensidade, ele não quer só escutar uma música boa, ir embora e acabou aquilo. Então, eu tenho muito cuidado quando a gente vai analisar essas tendências atuais, né, de esses modismos. Mas é o que eu falo, a parte de wellness, essa galera que tá focada em não beber para ter um corpo legal, isso são coisas que veio para ficar. É coisa que, assim, alguém fala que não, isso faz mal, alguém fala que isso não é... Não, estudos dizem que é assim. Então tá tudo certo, onde eu enxergo mais. Mas você acha que vai ter um rebalanceamento? Vai. Como normal, tudo, né? normal. Muito bom. Tendências são assim, né? Vai e estabiliza. Aí vem uma outra, estabiliza. A vida é assim, né? Ela Então, é feita de altos e baixos. Por isso que falar assim, 5 anos, cara, em 5 anos a gente vai ver muita tendência a subir, estabilizar. Eu acho engraçado, porque hoje isso, né? A gente falar de 5 anos é uma loucura. Antigamente, a gente falava de 10, né? O que vai ser os próximos 10 anos? Hoje em dia não dá para prever os próximos 6 meses, né? Tá uma loucura. Tipo, 6 meses, 1 ano, vamos ser mais, assim, pragmáticos. 1 ano atrás, 90% das pessoas não falavam inteligência artificial. Hoje, qualquer jornal, tá falando alguma coisa linkada a isso. Então, pensa, em 1 ano, puf. Você fala com qualquer pessoa ali na rua, talvez a pessoa não saiba com profundidade, mas ela já ouviu falar. Sabe alguma coisa disso. É verdade. O duro é que o Brasil é o que você falou, né? Continental, né? Então, assim, várias regiões, tem muita gente que ainda tá... Eu vejo pela minha área, por exemplo, né? Tem muita gente que ainda não consegue nem usar direito as ferramentas que estão no mercado há 10, 15 anos, né? Mas muito bom. Pibi, queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, queria tuas palavras finais aí, tuas considerações finais. Deixa pra galera aí uma mensagem de positividade, alguma coisa que fala, putz, para mim isso foi muito importante na minha vida, que te ajudou a crescer, que te ajudou a sair lá de Minas Gerais, vir para São Paulo, enfrentar, ser resiliente. O que você deixaria de mensagem aí pro... Eu vou abordar o assunto que a gente falou no começo, até para fazer essa amarração, storytelling. Que eu sempre, todos os dias de trabalho, em todas as reuniões que eu entro, eu sempre peço muito para as pessoas a pensarem o óbvio muito bem feito, porque ninguém está olhando para esse óbvio, ninguém está olhando para aquilo. Eu falo que o pensar fora da caixa, hoje em dia, tem muita gente já fora da caixa. Vamos voltar para dentro? Vamos voltar para dentro, porque não tem ninguém mais ali dentro. Então você já vai pensar diferente. Sério? Então essa é a minha mensagem. Legal, muito bom, muito bom. Bom, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. Papo delicioso aqui. A gente estava precisando ouvir um pouquinho, entender um pouquinho desse mundo moderno de marketing. Eu avisei que era diferente. É muito legal. O legal é ser diferente, né? Eu acho que é isso. Bom, pessoal, é isso aí. Você acabou de assistir mais um episódio, então, de Os Executivos. Se você gostou, compartilha, assina o canal, manda para os teus amigos. Tá em dúvida aí do que fazer com o teu brand, com a tua marca? Assiste esse podcast e manda para as pessoas que trabalham com você, para vocês discutirem. E aqui você vai encontrar sempre isso. Pessoas que fazem na vida real de uma forma verdadeira, única, exclusiva. É isso que você encontra aqui. Até o próximo capítulo.